a gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, é, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo da China com a Austrália, eles não usam mais o dólar. Né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais. Mas existe um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada, ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparados com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né, maquiado, né, como, aliás, é uma coisa tradicional na política soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo, ou até havia o bloco dos países não alinhados, que estavam todos alinhados com a União Soviética. Isso nos anos 60 houve essa conversa dos países não alinhados. Né? Então, não alinhado quer dizer que estava alinhado com a União Soviética. Então, o BRICS é mais ou menos a mesma coisa, do ponto de vista assim, da sua fachada. E a ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto, um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional e faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. Né? Isso já está num processo bem adiantado. Quando vocês lerem os comentários assim, americanos, eles enfatizam muito a ausência de unidade nos planos do BRICS, dissensões internas, discordâncias, etc. Mas isto, para quem tem alguma prática da história do movimento comunista, isso não significa absolutamente nada. O movimento comunista está dividido desde o seu primeiro dia, tá certo? E a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como um artifício pelo qual você pode seguir duas ou três políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo resultado. Então, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, evidentemente, é a queda da economia americana. Né? Então, como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto? Você vê que o governo Barack Obama ele tem se preocupado em duas coisas. Primeiro, em aumentar a dívida, portanto, fomentar esta mesma crise. Segundo, cortar o orçamento das Forças Armadas, quer dizer, debilitar as Forças Armadas justamente no momento onde há pelo menos duas ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo formidavelmente os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra de munições por parte do Homeland Security. Até 2 semanas atrás eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas hollow point, que são balas proibidas para uso militar, portanto só pode ser usada internamente contra, né, a própria população local. Também compraram carros de assalto e depois nessa semana veio mais compra de munições, mais compra de armamento e sobretudo compra o fuzil que eles querem proibir, que é o AR-15. Eles compraram uma multidão de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça, que era para defesa pessoal dos seus agentes, justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal, que ele é eminentemente uma arma de ataque. Então, tudo isto mostra o seguinte: o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir, está ciente da queda da economia americana, que se anuncia aí iminente, e ele está preparado não para enfrentar a crise econômica, mas para enfrentar a crise social decorrente.
Portanto, isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita, vamos dizer, pelo governo americano como uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer mesmo, e onde o que interessa não é tirar o país do buraco, mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo Barack Obama troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Dugin, toda esta coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia, né, à presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc, etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o investimento ocidental lá, tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental ela apoia, né, o Barack Obama, quer dizer, incondicionalmente, quando evidentemente a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da economia americana do que para qualquer outra coisa, então nós vemos que esta competição entre dois esquemas globalistas ela é mais fingida do que real. Parece que aí os dois grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na ONU, então, assim, praticamente oficializada como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já vinha dizendo há muito tempo, eu só não tinha entendido, vamos dizer, a rapidez com que esta coisa podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que, se não houver nenhum imprevisto, nenhuma. Pode haver imprevisto, porque esse esquema globalista ele já falhou várias vezes. Na verdade, eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não criaram até agora. Então pode haver algum contratempo, mas se não houver nada, em menos de um ano esse esquema vai estar funcionando e a economia americana vai começar um declínio sem precedentes. No sentido contrário, existe o fato de que as reservas americanas de xisto betuminoso são as maiores do mundo e, até um tempo atrás, o processamento do xisto betuminoso para transformá-lo em petróleo é uma coisa muito complicada, mas agora tem a tecnologia para isso e é possível que, vamos dizer, a abertura e a exploração dessas reservas de xisto betuminoso levante a economia americana de uma maneira extraordinária, assim como ser um processo similar ou até maior do que aquela explosão de riqueza que houve quando se descobriu, né, o petróleo, né, entre o século XIX e XX. Então, é possível que isso aconteça, isso mude completamente a direção das coisas. A mim me parece que o governo Barack Obama está preparado para as duas eventualidades. Quer dizer, para tirar proveito da destruição da economia americana, implantando, portanto, uma ditadura, né, e se aproveitando da própria crise social para se fortalecer, porque as crises sociais derrubam governos democráticos, mas fortalecem as ditaduras, e ele está montando tudo para fazer uma ditadura aqui. E também está preparado para outra eventualidade, vamos dizer, do crescimento, da recuperação econômica americana, da qual ele, sem ter mérito nenhum, ele apareceria então como o grande beneficiário, como o homem que salvou a economia americana. Eu acho que ele está pronto para as duas
para as duas eventualidades. E não por coincidência, esse economista, o Porter Stansberry, ele já fez duas análises, na verdade contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. É possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura americana concomitante à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual ordem, segundo a declaração dos próprios porta-vozes do BRICS, os elementos fundamentais da economia, os propulsores da economia, serão grandes empresas estatais dos vários países. Então, é claro, uma nova ordem mundial socialista. E é possível também a recuperação da economia americana.